Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje trazendo mais um vídeo para o canal. Como a gente falou da chamada eficaz, né? Quero trazer um vídeo sobre a nossa confissão de fé, que é o capítulo 10, que eu mencionei já antes. A chamada eficaz. E depois, quem quiser a nossa confissão de fé, é só deixar nos comentários embaixo e o seu contato que eu mando em PDF para você, de graça, não precisa pagar nada, tá bom? É só você, se você quiser acompanhar em PDF. Então, assim, a chamada eficaz, como eu disse, Deus nos chama quando, quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Então, como está na nossa confissão de fé, está escrito assim, o primeiro parágrafo diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente, no tempo aceitável e por Ele mesmo determinado por meio de sua palavra e de seu Espírito, do estado natural do pecado e morte, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Então, aqui já tira a obra, né? Então, isso Deus faz iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreenda as coisas de Deus. No terceiro parágrafo diz assim: tirando-lhes o coração de pedra, como eu mencionei no outro vídeo, ele dando um coração de carne, renovando-lhes a vontade pela sua onipotência, predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles veem a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhe dispõe o coração para isso. Ou seja, Deus, o Espírito Santo nos capacita e faz com que nós se agradamos com as coisas de Deus, com a graça de Deus. Deus faz com que o nosso coração seja convertido e traz esse amor, essa vontade de fazer parte, né, do corpo de Cristo. A gente pode ver em Romanos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, em Romanos 8, capítulo 8, versículo 30, que diz assim: ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então, o que quer dizer esse versículo? Quando o predestinado, ele é um pré-candidato, então Deus chamou. E quando Deus chama, Ele justifica, não importa os seus pecados, não importa os nossos pecados, Ele tira os nossos pecados, Ele nos purifica e faz com que nós seja justificado. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, somos glorificados no final. Em Romanos 11, versículo 7, diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Aqui quer dizer assim, na lei que Deus deu no tempo de Moisés, eram os 10 mandamentos, então os judeus, eles acreditavam acreditavam que seriam salvos pela a obediência à lei, como eles faziam o sacrifício de animais e tudo, né? Mas daí, o que Jesus fez? Jesus foi esse sacrifício na cruz. Aí o que aconteceu? Fez com que as pessoas comuns, somos nós, os gentios no caso, que Paulo foi o apóstolo dos gentios, né? Então, comparou nós, o que então, aqui diz aqui, o que Israel buscou, o que Israel busca, isso não conseguiu, porque ele não conseguiu a salvação pela obra, porque pela lei, a lei não salva, e quem for buscar a salvação através da lei, não conseguirá, porque ninguém cumpre a lei. Então, mas a eleição o que é? Eleitos,
somos eleitos. A eleição alcançou cada um dos judeus e cada um de nós, mais foram endurecidos. O que foram endurecidas? As pessoas que não são eleitas, as pessoas que Deus não chamou. Então, essas pessoas ficam de fora. Então, foram endurecidos seus corações para que não aceite a graça de Deus. Jamais você vai conseguir fazer com que essa pessoa creia, que essa pessoa acredite na palavra de Deus, porque ela foi endurecida. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, ele endureceu o coração desses outros aqui também. E em Efésios 1, capítulo 1, versículo 10, 11, diz assim: de convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então aqui é a vontade de Deus e não a nossa. Quando eu digo assim, que nós não somos salvos pela a nossa obra, pelo que nós queremos ser salvos, todos nós queremos, mas o que acontece? Nós começamos a fazer a obra da carne e esquecemos da obra de Deus. E isso nós somos virados escravos do pecado, né? Em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu, santificando no Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, Deus chamou para que nós alcance essa glória que Cristo escolheu. Assim somos herdeiros da graça, né? Em Efésios também 2, 1, 6 diz assim: Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, antes de Deus nos chamar, de nós ter o chamado, antes de que o Espírito Santo nos tocasse, nós também éramos essas pessoas que outrora nós éramos, essas pessoas longe da graça de Deus. E fazia a vontade da nossa carne, não a vontade de Deus. Então essas pessoas fazem a vontade do quê? Da carne. Os prazeres que o mundo dá, né? Que o mundo mostra. E dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com eles nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja bem, pela graça de Deus, Deus nos chamou. Pela graça, pelo que Jesus fez na cruz. Jesus morreu para os eleitos. Jesus comprou muito caro a nossa salvação. Então, se ele comprou, o que nós temos que fazer? Nada, já é uma conta que você tem, mas ele pagou. E nós seríamos incapazes de pagar essa conta. Uma coisa que jamais nós ia conseguir, né? Em Atos 3, Atos 26, 18, diz assim: para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim, Jesus disse. Então assim, o que caminhava nas trevas vem para a luz.
que é Jesus. Os perdidos, os filhos da ira, como vimos antes, né? Eram os filhos da ira. E quando Deus nos chama, nós vamos para a luz. Imagina você nas trevas, numa escuridão imensa. E alguém falar para você um lugar que você não conhece. Você é capaz de sair, acender uma luz, você é capaz de achar uma porta. Assim eram nós naqueles tempos da perdição. Como que nós ia encontrar a Deus, buscar a Deus? Como que nós vamos buscar a Deus se nós estamos mortos, além disso, mortos em pecado? Efésios 1, 17, 18 também. Para que o que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. O que a gente citou lá atrás, no começo. Deus tira esse coração nosso que é uma rocha, que não entra a palavra, não entra o conhecimento, não entra a palavra de Deus. Por mais que você pegue, essas pessoas não entram o entendimento. Tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. E são entendidos nas coisas do mundo, né? Então, esse coração de carne, de amor que Deus dá, que está aberto, que o Espírito Santo tem entrada livre para fazer a obra, né? Deuteronômio 36, versículo 6 também: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tuas descendências, para amares ao Senhor teu Deus, e de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Êxodo 36, 27 também: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus caminhos, nos meus estatutos. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, assim, somos capacitados, somos modificados, transformados, né? Efésios 1,19: o qual a suprema grandeza do Senhor, do seu poder, para com que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Em Salmos 110, 3 está escrito assim: apresentar-se-á voluntariamente a teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. A chamada eficaz é resultante da graça especial e gratuita. Então, é um chamado eficaz gratuito de Deus, e não de algo que de antemão seja visto no homem, e nem de poder algum ou ação de criatura, cooperando com a graça especial de Deus. Por estar morta em pecados e transgressões, a criatura mantém-se totalmente passiva. Não pode fazer nada. Até que na chamada eficaz ela seja vivificada, renovada pelo Espírito Santo. A pessoa então é habilitada a responder a essa chamada e abraçar a graça que ela comunica e oferece. Para isso é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Esse poder tem o poder de fazer com que nós, mortos em pecado, nos trouxemos para a vida novamente. Em 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, mas conforme
a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não vem de nós a salvação. E muitas pessoas dizem assim, nós temos que buscar a Deus para a nossa salvação. Nós temos que buscar, mas quando Deus abre o caminho, abre a porta para que nós buscamos. Ele vem a nós e não nós vamos a Ele. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Todos esses versículos que eu estou citando aqui, você pode marcar e procurar depois na tua Bíblia, que você vai entender o que está sendo, o que eu estou falando aqui. Né? Efésios 2:5, porque eu não posso estar parando e citando, pedindo, porque senão leva muito tempo, né? Então, Efésios 2:5 diz assim, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois só salvos, pela graça. Aí, a graça nos capacita a ter amor, desejo por fazer a obra de Deus, né? Efésios 2:5, é aquilo que eu já li, né? E João 5:25 diz assim, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. No final, no julgamento final, Jesus virá julgar o seu povo, vivo e mortos. As pessoas que estão mortas ressuscitarão novamente e serão julgadas. Aqui, Jesus fará com que essas pessoas vivam novamente para responder o juízo final, né? E Efésios 1:19-20, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. As crianças que morreram na infância, se eleitas, são regeneradas e salvas por Cristo, através do Espírito, que obra quando, onde e como lhe agrada. Então, como agrada a Deus? O que essas crianças fizeram? Não fizeram nada, não fizeram, porque muitas pessoas podem dizer assim, não tem pecado, mas tem, porque nasceu do pecado, né? Do mesmo modo são salvas todas as pessoas incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. João 3:5-6 diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:8 diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Então nós, aqui um exemplo, o vento sopra, mas nós não vemos o vento, nós não sabemos que material é o vento. O vento está soprando, mas como é o vento? Assim é esse aqui, o vento sopra onde quer. Ele pode vir do lado sul, do lado norte, leste, oeste, né? O que nós podemos fazer para mudar o rumo do vento, né? E ouve a sua voz, porque o seu barulho, né, do vento, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
Outros, não eleito, podem ser chamados pelo ministério da palavra e desfrutar de algumas operações comuns do Espírito Santo. Contudo, por não seres eficazmente trazido a Cristo pelo Pai, eles não desejam nem podem realmente vir a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muitos menos poderão ser salvos os que não seguem a religião cristã, por mais diligente que seja em conformar sua vida à luz da natureza e aos ensinamentos da religião que professa. Aqui um exemplo, sabe o que é? Desses falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores que a gente tem muito hoje, que prega, sabe, eles fazem aquele mutirão de gente que enche praça, enche estádio, enche igrejas. Você vê igrejas cheias hoje, fazendo o quê? Prometendo milagres, prometendo fazer tudo aquilo que os apóstolos fez quando Jesus disse: eu estarei contigo. Mas os apóstolos, batizai em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem pisar em serpente, aspide, pode tomar alguma coisa que seja venenosa, não faz mal. Aquele tempo, Jesus já fez tudo. Ele não vai voltar a fazer, mostrar de novo. Ele já mostrou, a obra já foi cumprida. Mateus 22:14 também diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então muitos vão pegar a palavra de Deus, mas todos serão salvos? Isso é o problema. Mateus 13, versículo 20 e 21, assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que acontece? Essas pessoas que vão buscar milagre fácil na igreja, é como a gente vê muita igreja dizendo assim: você que está desenganado, médico, que tem uma doença incurável, venha na igreja. A doença é incurável e você já foi desenganado do médico. Você venha buscar o teu milagre, venha buscar a tua cura. Você tem que ir lá? Isso não quer dizer nada, meu irmão. Porque se Deus quiser curar você, Ele cura onde você está na casa. Não depende de você ir lá e ver um homem pregando e põe a mão sobre você e curar. Porque se Deus quer curar, Ele cura você dentro da casa. Você não precisa ir lá. Então, que essas pessoas são o quê? Vendedores de milagre. Proposta de emprego. Como eu vi uma vez, Jesus paga a conta. Né? Hebreus 6, 4 e 5 diz assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornam praticantes, participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Veja bem, aqueles que são chamados, que são eleitos, o mundo não toma, o mundo não rouba, o mundo não vai destruir essa salvação que eles têm. Então, é uma rocha indestrutível. João 6, 44, 45 e 44, 45 e o 65. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todos aqueles que da parte do Pai têm ouvido e aprendido, este vem a mim. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então ninguém vai a Cristo se não for por Deus. 1 João 2, 24 e 25 diz assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei em vós, no Filho, no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Atos
4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação fora de Cristo, né? João 4:22 também diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui João diz assim: nós adoramos aquele que nós conhece, porque eles viram Jesus, eles conheceram Jesus, né? E vós conhece e vós adorai o que não conheceis, porque eles mataram Jesus, né? Eles não conheceram, eles não caminharam junto com Jesus. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Dá umas erradas de português, mas é a quem enviaste, né? O português errado é minha. Então, assim, meu irmão, veja bem a chamada eficaz que Deus tem para nós. Aqui nesse estudo, tem, por exemplo, aqui, você pode entender que a chamada eficaz é de Deus. Você não tem o que fazer se você vai dizer que o teu coração não pode, você não quer, você não aceita, você não tem o que fazer, se aceita ou não. Então, é uma coisa que, independente de nós, de nós dizer sim ou não, nós seremos chamados pela graça de Deus, e Ele nos capacita. O Espírito Santo nos capacita. Ele nos traz a graça de Deus. O Deus nos purifica, nos perdoa os nossos pecados. Assim, nós somos chamados pela graça. Não podemos dizer que somos salvos pela nossa obra, pelo que nós fazemos, pelo que nós doamos, né? É uma coisa que nós não podemos fazer. Não depende de nós. É uma coisa que é de Deus e não nossa. Então, esse estudo chega ao fim aqui, e a gente traz outros estudos mais para frente, que a gente possa estar trazendo ensinamentos, né, que a Bíblia nos mostra, e que a confissão de fé de 1689, Confissão de Fé Batista, que é a nossa confissão. Como eu disse, se você deseja ela é só você colocar no comentário o seu contato, que eu mando gratuita para você. Só se você deixar, tá bom? E que esse estudo seja bem aproveitado para cada um de nós, que vocês venham usufruir muito, e mais para frente a gente vai estar trazendo mais estudo, tem muitos mais temas, né, para a gente trazer. Esse é apenas o começo. Curte e compartilha, deixa o seu joinha e clica na descrição lá do sininho e ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos, né? O que nós postar, o YouTube te informa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Até a próxima.